Ora, eu tentei encontrar a forma mais simples de vos explicar, de facto, o que é um ETF. E pensei, se calhar com fruta nós conseguimos lá chegar. De facto, temos que pensar que esta fruta são empresas em que todas elas têm ações e, de alguma forma, vamos imaginar até que esta é a Apple. Cada uma delas, vocês têm que pensar que é uma grande empresa, pode não ser grande, não é isso que está em causa, é que está no mercado de ações. O que é que um ETF faz? Um ETF, de alguma forma, junta na mesma cesta várias empresas em que eu consigo comprar uma só ação em que tem várias ações. Portanto, vamos imaginar, eu tinha todas estas empresas, mas dificilmente eu consigo comprar estas empresas todas. O que é que, de alguma forma, o ETF veio trazer de novo? Eu consegui comprar todas estas ações numa só ação, ou seja, o ETF é um fundo. O que é no fundo o ETF? Eu primeiro tinha pensado em saladinha de fruta. No fundo era salada de fruta, em que eu podia comprar uma salada de fruta. Eu também achei que podia ser intuitivo. Ou seja, aqui é um sumo tutti-frutti, que de alguma forma já lá tem as 500 maiores empresas, de alguma forma não, tem as 500 maiores empresas, só que nós já temos ETFs que são mais antigos, em que já têm um valor de 90, perto de 100 euros, mas eu consigo mais baratos, em que são fundos que no fundo, ETFs que começaram há menos tempo, portanto o valor é mais barato, porque de alguma forma, como está a acompanhar o índice das 500 maiores empresas, quem já começou mais cedo, é óbvio que já custa mais, porque há uma capitalização e este está agora a começar. Tenho a ideia que com 10 euros já se consegue comprar. E depois há plataformas que até nos permitem comprar só frações do ETF. Portanto, quanto a isso não há problema. Uma das coisas que é importante também falar aqui, mesmo sendo numa parte ainda básica, é o ETF, o que acrescenta de alguma forma é o custo de manutenção, ou seja, de gestão. Normalmente os fundos, a maior dificuldade dos fundos tem a ver com a gestão. Alguém que está a gerir e esse alguém ou um grupo de pessoas que estão a gerir, e isso acrescenta um custo grande ao nosso fundo, neste caso o ETF. Há dois tipos de ETFs, que é o ETF passivo e o ETF ativo. O ETF passivo é o que nos interessa aqui e é esse que estamos aqui a falar. O que é que acontece com o ETF ativo? O ETF ativo tem gestores, ou tem uma equipa de gestores que está sempre a procurar a melhor fruta para perceber qual é a fruta onde devem investir. Quanto ao ETF passivo, é ao contrário, ou seja, não é bem ao contrário, mas estamos a falar é alguém que segue a receita deste sumo. Ou seja, a única coisa que ele tem que fazer, ele já sabe, tem que meter 6 maçãs, 5 laranjas, uma banana. Portanto, a única coisa que ele tem que fazer é replicar o índice. Que neste caso, o índice que nós estamos a falar, esse era o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Portanto, como tem menos trabalho, o custo é muito menor. Quero até vos recomendar este livro. Foi um dos livros que eu vos recomendei. Eu fiz um vídeo há pouco tempo em que falo sobre os 6 livros que eu recomendo. Este é o Pequeno Livro do Investimento e estamos a falar, o autor é o fundador da Vanguard, ok? Uma das principais plataformas de ETFs e de fundos, que de alguma forma ajuda a perceber o quanto o custo do ETF, ou seja, o custo diário, porque é descontado todos os dias, nós é que não nos apercebemos, ou seja, o custo da gestão é retirada do ETF todos os dias, ou seja, todos os dias eles vão lá e tiram o valor, nós é que já nem sequer nos apercebemos. Numa perspectiva de ser o custo baixo de gestão, faz toda a diferença no longo prazo, a questão do juro composto, ok? Portanto, quanto menos eu tiver custo do ETF, melhor, porque ele vai rentabilizar esse valor em cima do valor, portanto, ao fim de vários anos, acaba por fazer uma diferença significativa. Portanto, recomendo-vos este livro. Aliás, o Warren Buffett falou várias vezes sobre este livro. Eu não sei se vocês sabem, mas o Warren Buffett, a determinada altura, apostou no caso do que estamos aqui a falar, o gestor passivo e o gestor ativo, com o gestor que faz gestão de compra e venda de ações, é o seu dia-a-dia, apostou 2 milhões de dólares que ele não conseguia ganhar aos ETFs e ganhou a aposta, exatamente porque os retornos acabaram por ser maiores num ETF de gestão passiva do que um gestor a comprar e a vender as ações no seu dia-a-dia. O que é que o Warren Buffett diz sobre isto?
Se erguerem uma estátua para homenagear a pessoa que mais fez pelos investidores americanos, a escolha definitiva deve ser de John Bogle. Durante décadas, ele incentivou-os a investir em fundos de índice de custo ultra baixo, aquilo que nós estamos a falar. Ajudou milhões de investidores a obter retornos muito melhores. Bogle é um herói para eles e para mim. Portanto, isto foi o Buffett, não é assim alguém que a gente possa desprezar. Falando, ou seja, estamos mais ou menos todos agora ao mesmo nível, o objetivo inicial foi exatamente isso, porque há muitas pessoas que nem não sabem sequer o que é o ETF, que eu até vou pedir aqui ao editor, ao David, para deixar aqui de lado o que é a sigla no fundo, que acaba sempre por ser um fundo. Estamos a falar de um fundo onde depois, e até em atenção ao que nós falámos, e voltando aqui a falar do livro, o objetivo aqui é ser um fundo que tem uma gestão passiva, em que ao ter uma gestão passiva acaba por ser mais barato o custo. Ao ser mais barato o custo, se não nos estão a tirar esse dinheiro, estando o juro composto a funcionar, vai rentabilizar muito mais em função do tempo que tínhamos o ETF. Aliás, o investimento do ETF, até deixando aqui já uma coisa clara, mas não querendo estar a entrar por muitos assuntos que depois vão ser abordados nas próximas aulas. Aliás, o objetivo desta aula é mais, de facto, trazer o que é o ETF numa perspectiva mais simplista. O objetivo do ETF deve ser a longo prazo, ou seja, investir em ETFs a longo prazo. Devem ter isso em atenção, porque eu posso ir comprar o ETF hoje e já se precisar de o vender daqui a um mês ou dois, e entretanto ele está a cair e eu vou ter que vender a perder dinheiro. E o objetivo do ETF, aliás, se vocês forem verificar, e também mais à frente vocês vão, nas próximas aulas vão verificar isso, e até com algumas ferramentas da questão da rentabilidade dos ETFs, e tem muito a ver com isto, ou seja, o tempo que eu tenho o ETF na minha carteira. Aliás, eu tenho ETFs desde o início que estou a investir, e tenho alguns deles que provavelmente vou tê-los até acontecer uma desgraça. Porque, de alguma forma, mesmo, por exemplo, o SP500, que é o que nós, normalmente é o ETF que mais se fala, estamos a falar das 500 maiores empresas. Esta gestão passiva acaba por ser o quê? Ou seja, sempre que o índice muda, ou seja, há uma treinada, digamos assim, bitola para se poder fazer parte desse SP500. Automaticamente, sempre que é tirada uma empresa ou duas e é colocada uma nova empresa, o que acaba por acontecer é que o ETF vai replicar exatamente isso, ou seja, vai vender a empresa, as ações que tem da empresa que saiu, e vai comprar das empresas que entraram. Portanto, é um pouco isso. Portanto, não há aqui uma gestão de ter que andar a procurar, esta é a melhor ação, esta é a pior. Não, o índice está ali e eu automaticamente só o tenho que replicar. Portanto, isso faz toda a diferença na questão do ETF passivo. E esta é a principal importância, no meu ponto de vista, que é os custos associados à gestão do ETF, e estamos a falar, volto a frisar isso, de um ETF passivo, ok? Que tipos de ETFs? Mais à frente também vamos falar sobre isso, portanto não vale a pena estarmos aqui a abordar muito esse tema, a questão de até ser distributivo ou cumulativo. Portanto, o importante é vocês perceberem aqui que depois não nos podemos limitar só ao SP500, depois temos índice de ações de todo o mundo, das principais empresas mundiais, embora ele seja muito parecido com o SP500, vocês depois também provavelmente vão ver isso. Aliás, eu até fiz um vídeo há pouco tempo, uma ferramenta que faz exatamente isso também, podem procurar no nosso YouTube. A questão aqui é, há uma série de empresas, ou seja, há uma série de índices, digamos assim, que eu posso seguir. Os ETFs, aliás, eu posso ter ETFs de ouro, que replica o ouro. Sobe, se desce, faz exatamente a mesma coisa. Consigo ter até de empresas, imaginem, que quem define esse ETF vai procurar as empresas que são mais amigas do ambiente. Conseguimos isso. Eu ainda há pouco tempo até fiz um vídeo também de empresas que estão ligadas ao urânio, em que eu também adquiri esse ETF. Há uma série de ETFs até dizer chega, em que vocês também vão perceber onde é que podem procurar, até porque normalmente os ETFs é mais fácil encontrá-los por letras. Por exemplo,
o SP500 que eu estava a falar e que eu tenho na minha carteira é o VOO. Mas depois temos, por exemplo, o que é do Nasdaq, ou seja, as 10 maiores empresas tecnológicas, as 100 maiores empresas tecnológicas dos Estados Unidos. Portanto, há toda uma série de ETFs. Podemos ter ETFs em que só tem ações das principais empresas chinesas. Meus amigos, é uma panóplia de ETFs que vocês depois podem pesquisar. O objetivo aqui desta aula, vocês perceberem o que é um ETF, e do curso que vão continuar a ver, é vocês próprios conseguir analisarem o ETF os ETFs que querem ter em carteira e não estar à espera que sejam os outros a indicar-vos qual é o melhor ETF, porque cada ETF pode fazer sentido para um ETF, pode fazer sentido para vocês e pode não fazer sentido para mim, tendo a questão do risco, tendo a questão, por exemplo, esta questão das energias verdes. Para mim faz algum sentido estar a apostar em empresas que já fazem esse trabalho das energias verdes. Para vocês pode não fazer. Portanto, é um pouco esta dinâmica que eu acho que, a partir do momento em que vocês sabem analisar o ETF nas ferramentas que vos vamos passar, vocês depois é que fazem tomam essa decisão, até por aquilo que nós falámos há pouco. Há ETFs que, mesmo sendo passivos, têm um custo maior ou menor de gestão, e vocês fazem essa análise, verificam exatamente, até em comparação nas ferramentas em que vocês vão comparar, em que o custo do ETF pode ser 0.03 e o outro ser 0.02, e vocês verificarem se no longo prazo, se isso de facto fez muita diferença ou não. Há uma série de coisas que vocês vão aprender neste curso, e que esta primeira aula foi essencialmente para vos ajudar, principalmente a quem está a começar, é a primeira vez que começa a abordar este tema, conseguir perceber o que é um ETF e quais são as vantagens, embora vocês também vão ter uma aula onde vai ser falado isso. Portanto, é mais difícil para mim fazer esta primeira aula, porque de alguma forma, como quero falar tudo, vou ter mais dificuldade, mas vocês têm aqui as aulas já disponíveis, portanto podem saltar até para aulas que vocês acham que faz mais sentido, e pronto, até já, na próxima aula.